Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, então, nós, do Igniew Zamitin, acredito que seja essa a pronúncia aqui. Vocês podem observar que ele tem da editora Aleph, capa dura, tem esse corte aqui na lateral também pintado. Um livro muito interessante também. Acredito que se não for a primeira, uma das primeiras distopias, é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Então já não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E se você gostar dos livros que eu estou comentando aqui, sempre tem os links na descrição e quando você compra por eles, você ajuda o canal. Muito bem, então, no final dessa edição, que é bem interessante, nós temos um comentário do George Orwell sobre essa obra, porque ele leu e incentivou muito ele para fazer o 1984, que tem vídeo aqui no canal. Os livros que eu vou mostrar já tem vídeo aqui no canal. Eu só não lembro aqui do Revolução dos Bichos, mas deve ser no futuro próximo, já vou trazer. Tem a playlist sobre distopias também. Então, o George Orwell, ele comenta aqui que ele leu esse livro, gostou bastante, e tem algumas informações parecidas. É meio a intenção geral. Ok, no sentido de você ter um governo que controla muito a população, mas cada um dos dois, o 1984, né, e o Nós, eles têm características diferentes. O 1984 ele ficou mais famoso porque eu acredito que o George Orwell, ele estruturou um pouco melhor a questão da vida dos personagens, daquela sociedade. Este livro aqui, como é um diário, você dá uma pesquisada, várias pessoas comentaram, não digamos uma dificuldade, mas tem pela característica da escrita do livro, pode ficar um pouco parado. Mas, conforme você está lendo, você sabe que você consegue entender o que está acontecendo, você entende as várias passagens. Que passagens aqui? Então eu fiz algumas anotações. Como é um diário e ele conversa com o diário ou com ele mesmo, a ideia da consciência. Esse aqui eu não sei. Provavelmente algum teórico, alguma pessoa já deve ter escrito sobre isso, mas aqui temos o diário também. Então quando ele encontra o livro, no 1984, um livretinho, ele começa a escrever, como lá é muito controlado, é como se ele voltasse a descobrir que ele tem uma consciência, que ele pode conversar com ele mesmo. Aqui, os personagens no Nós, os personagens são números, ok? Eles não têm nome, então a ideia de você ter uma consciência, você refletir sobre a situação é muito mais complicado. Não é que hoje, por exemplo, que você tem essa ideia de esquerda e direita muito política, né, nesses últimos anos que a gente está vendo, que enfim tem as vantagens e desvantagens. Aqui realmente não sabe que teve essa discussão, porque não teve o passado, ele não tem acesso às informações para ele ter uma reflexão. Então é bem interessante. As casas são de vidro, então você tem um controle estatal muito forte. Diferente aqui do Admirável Mundo Novo, que também tem muita informação muito importante, o 1984 e o Revolução dos Bichos são bem mais agradáveis de ler. O Zamitin, mesmo tendo só por causa dessa pequena característica que ficou um pouquinho mais chato, mas o que eu acho que mais complicadinho de ler assim, que me desceu, que foi mais difícil de ler assim, demorou um pouquinho mais, mesmo tendo mais coisas para analisar, foi de Admirável Mundo Novo, porque ele tentou descrever as características e não ficou muito agradável, né? Ficou meio chapado algumas informações, mas bem interessante. E aqui, como ele não colocou, foi por isso, mas senão ficaria bem mais fluido, mas muito bacana também. E eu tenho aqui no canal um dos primeiros vídeos, porque eu tinha feito o fichamento desse por um trabalho, e aí eu falei, vou gravar o vídeo que já está o roteiro pronto, que é esse aqui do Taylor. Por quê? O autor aqui, né, o personagem no Nós, ele fica comentando, porque ele é um engenheiro, então ele fica racional, número, enfim, conversa bastante aqui com as ideias do Taylor, que ele tinha sobre o tempo, como melhorar a produção. Não vou me estender aqui, porque tem o fichamento, vou colocar aqui nos cards, como os outros vídeos também, mas como o autor trouxe, eu já tinha o material, então eu estou complementando aqui. Então, mantendo aquele meu procedimento, feito a introdução, eu vou para algumas passagens agora. Então aqui algumas na 28, que ele poderia trabalhar mais, fazer um volume 2 ou deixar mais longo. Então ele fala que, por exemplo, nós temos a tábua das horas, a hora pessoal, que é a hora livre, hora maternal, o muro verde, o benfeitor, também que tem a ideia do líder, né, de toda essa sociedade. Esse muro verde aqui, para não dar muita informação, é porque é como se tivesse um limite dessa sociedade, e do lado de fora é a pessoas que não são civilizadas ou no futuro, porque teve um apocalipse, uma coisa do tipo. Ele não alonga aqui, mas seria essas duas direções, ou a parte filosófica, não tem civilidade, ou tem uma outra cultura. É expandido um pouco mais aqui no Admirável Mundo Novo, tem bastante informação aqui. Eu acho que está até aqui do lado, deixa eu ver aqui. Sim, ó, também está aqui do lado a ilha, que é a continuação aqui do Admirável Mundo Novo aqui também. A ilha já é bem mais chato de ler assim, eu senti bem mais parado, porque eu não achei que um autor que escreve tão bem assim, mas esse aqui realmente é um clássico. O vídeo tem muita coisa para analisar. Agora na ilha tem algumas coisas também para analisar, mas como aqui
tem muito mais detalhes, eu sempre recomendo o Admirável Mundo Novo aqui para você iniciar. Enfim, nós temos isso então na 28, temos aqui na 30, deixa eu dar uma olhada. Ah, sim, na 30 ele falou do Taylor, então já comentei aqui, deixa eu ver minha próxima anotação. O próximo aqui na 42, todo número tem direito a qualquer outro número como produto sexual. É você sempre conseguir, tem algum momento lá, tem uma listagem, enfim, para não contar muito da história para você ler, que realmente vale a pena. E você consegue ter relações com outras pessoas. Acontece isso também aqui no Admirável Mundo Novo. Por isso que eu digo, se não for a primeira distopia, foi uma delas que marcou essas outras aqui que eu estou mostrando, que são as, digamos, principais ou mais famosas. Aqui muito interessante na 73, que ele fala sobre a religião, a julgar pelas descrições que chegaram até nós da época dos antigos em suas missas, né? Porque é uma cidade, digamos assim, bem futuro, não tem acesso à história. Onde não tem a ideia de acesso à história? Tem um pouco no Admirável Mundo Novo, mas aqui muito mais, porque o personagem trabalha no departamento que cuida de reescrever a história. Tá? Então, no 1984. Você vê que tem muita influência. Mas servia a um Deus absurdo e desconhecido, ao passo que nós servimos a um Deus plausível, cuja a imagem é precisamente conhecida. O Deus deles não lhes deu nada, além de uma busca eterna e torturante. O Deus deles não imaginou nada mais inteligente do que oferecer-se em sacrifício, sem saber porquê. Nós nos sacrificamos a Deus, ao estado único, com calma, de maneira bem pensada, um sacrifício racional. Sim, essa era a liturgia solene do estado único, em memória aos dias e anos difíceis da Guerra dos 200 anos. Uma grandiosa celebração da vitória de todos sobre um, da soma sobre a unidade. Nossa, muito da hora essa passagem aqui. Podíamos colocá-la aqui e discutir ao infinito. Muito interessante. Que nem quase todo livro tem, né? Aquela passagem onde o personagem tem uma reflexão, tá falando com alguém, e aí tem aquela discussão teórica. Ah, essa aí é a voz do personagem. Como assim? O escritor escreveu tão bem aquele personagem que a gente já consegue antecipar, ou sabe, nossa, casou certinho com as características psicológicas dele, ou é meio jogado a opinião do autor que escreveu aquele personagem, então na verdade a opinião do escritor e não do personagem. Então tem essa discussão em que momento isso acontece mais ou menos. Existe essa discussão nos livros teóricos. Uma próxima aqui na 74, toda a sociedade humana se aperfeiçoa infinitamente, e assim deve ser. Que instrumento horrendo era o antigo chicote, e agora como é belo. Um próximo aqui sobre a eleição na 188. Dizem que os antigos realizavam as eleições de uma maneira secreta, escondendo-se com ladrões. Alguns de nossos historiadores afirmam inclusive que eles apareciam nas festividades eleitorais cuidadosamente mascarados. Imagina esse espetáculo fantástico e sombrio. E aí ele continua: eu vejo que todos votam no benfeitor, e todos veem que eu voto no benfeitor, e não poderia ser diferentes, uma vez que todos e eu somos o único nós. Como isso é mais nobre, sincero e elevado que o covarde furtivo e secreto dos antigos. Além disso, é mais racional. Enfim, a passagem continua, mas é bem interessante. Eu acho que essas duas que eu li da religião e agora da política, e a gente poderia expandir, enfim, porque aqui eu estou só apresentando a obra, né? Se fosse uma aula de teoria, é bem intuitivo a gente chamar o pessoal de economia, política, filosofia, sociologia, a gente ir expandindo, enfim, dependendo da nossa proposta de estudo. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Esses aqui são os livros que eu comentei, eles vão estar na descrição, como sempre aqui. Quando você compra por eles, você ajuda o canal. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tem as redes sociais, meu site, o Apoia, tudo na descrição. Faça bastante comentários para poder participar, conversar com vocês também. Enfim, chegou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.